Bem, senhoras e senhores, assistiremos em instantes a palestra intitulada Medicina de Precisão e Sustentabilidade do Sistema de Saúde. Para esta apresentação, convido a doutora Juliana Bush, diretora de Previdência e Assistência da CAPCESP. Nossa convidada é médica endocrinologista, graduada pela Escola de Medicina Souza Marques e pós-graduada em Medicina Clínica Médica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Participou do estudo de custo de câncer de pulmão, que mostra que tratar antes o paciente pode trazer benefícios em termos de economia e estratégia ligada aos tratamentos adjuvantes da AstraZeneca e de medicina de precisão. Para sua saudação, a nossa insigne palestrante, com a palavra, doutora Denise Eloy. Obrigada, Juliana, seja muito bem-vinda. Uma amiga querida, né? Eu não consegui conter aqui a minha alegria em encontrá-la. Seja muito bem-vinda, o palco é seu para mais um show, né? Que a gente acompanha também aí as suas andanças. Bom dia a todos. Obrigada pelas palavras, pela apresentação, pelo abraço, Denise. E, na verdade, agora, pelos próximos 30 minutos, 20, 30 minutos, eu vou fazer algumas considerações, na verdade, que é o dia a dia de qualquer gestor, né? Do gestor, do auditor. Não sou oncologista, como vocês viram. Não tenho especialização nisso, eu sou endócrino por formação, mas trabalho como gestora há 8 anos na CAPCESP. João Paulo já falou, né, um pouco mais cedo, uma autogestão, com uma característica diferenciada, com 60% de idosos, o que acaba nos permitindo criar e realmente, além do que é o dia a dia, para tentar fazer a conta fechar no final do mês. Então, vou trazer aqui alguns trabalhos nossos, se eu me entender com o passador, minha declaração de conflito de interesses, essa agenda, que parece extensa, mas eu prometo que fico no horário, fazer uma introdução rápida do nosso dia a dia, do gestor e do auditor, falar um pouco sobre o que é a medicina de precisão, ressaltando aqui, não é a visão do especialista, é aquela visão que a gente precisa para trabalhar no dia a dia. Sistema de saúde, um pouco de ATS e alguns trabalhos que a gente realiza lá na CAPCESP. Esse slide, ele resume um pouco do que já foi falado aqui hoje na parte da manhã e o Stephen ressaltou muito bem. O que a gente tem hoje para trabalhar, né? Recursos finitos. Eu acho que, independente da empresa aqui, da operadora em que nós trabalhamos, seja também o sistema público, os recursos disponíveis são cada vez mais finitos. A população vive mais. Sabemos que nas idades mais avançadas a gente tem um maior número, uma maior prevalência de doenças crônicas, de casos de câncer, mas o gestor ele tem que fazer esta população viver melhor. Então, se chegam tecnologias, alguém ressaltou aqui de manhã, o gestor ele não é contra a chegada da tecnologia. Ele só tem que pensar em como ele vai fazer para essa tecnologia chegar, como é que ele vai ampliar o acesso ao beneficiário e como é que ele vai pagar por ela. Mas ela é necessária. Então, temos uma população vivendo mais, temos os custos elevados devido à chegada dessas tecnologias e a gente tem que reduzir o risco financeiro. Então, aonde que eu vou alocar o recurso com um maior benefício? Falando da saúde suplementar, que é aqui a minha experiência, é um setor cada vez mais regulamentado, a população cada vez mais exigente, sabe mais sobre a sua doença. Quem aqui é médico de consultório, quem é profissional de saúde, quando vai conversar com o paciente, ele já está sabendo o Google de trás para frente. Então, ele requer aquele tratamento. A população envelhecendo, incorporação de novas tecnologias e uso acrítico de existentes. A gente só fala em incorporar, a gente não tem o conceito de desincorporar.
Stephen falou aqui sobre alguns países que têm agências de avaliação de tecnologia que estão um passo à frente. Elas falam, sim, em desincorporar. Se a tecnologia não entregou aquilo que era esperado em 1, 2, 5 anos, ela vai ser desincorporada. A gente ainda tem muito que evoluir para chegar nesse ponto. Custos assistenciais em constante elevação, conflitos, e por que não falar da judicialização, né? Como se não bastasse a meta que a gente tem de ampliar o acesso diário às novas tecnologias, a gente tem que lidar com aquelas tecnologias que não têm indicação, mas têm uma liminar na sua mesa. Então, isso tudo só dificulta, né, só cria mais desafios para o gestor no seu dia a dia. Limitação dos recursos, que é o financiamento sob pressão, e ainda algumas empresas com dificuldades e sobre intervenções da ANS. Medicina de precisão, então, para o gestor não especialista. Esse slide aqui já assusta, mas assusta mais ainda a gente achar que medicina de precisão é uma coisa que vai chegar. Medicina de precisão é aquela coisa dos Jetsons, né? Não, um dia chega. Não, a medicina de precisão ela já chegou e já tem algum tempo. Então, o que ela faz? Ela pega e seleciona aquela tecnologia específica para um paciente. Nesse primeiro desenho aqui, eu tenho uma população com as suas diferentes características, mas que vai receber o mesmo tratamento. Esse tratamento ele só vai ser efetivo para parte dela, por características próprias daqueles pacientes, características genéticas, é o perfil genético daquele paciente. Quando a gente fala de medicina de precisão, a gente consegue, através dos testes de biomarcadores, selecionar qual o melhor tratamento para cada grupo de pacientes. E por que isso é importante? Então, perfil molecular e clínico definido de uma população, terapia-alvo por perfil, paciente tendo o melhor benefício, maximizando a saúde dele com aquela tecnologia. Essa frase aqui, em especial, o meu chefe que está aqui na frente adora quando eu falo a intervenção correta, para o paciente correto, no momento correto. Então, repete. Se ele gosta tanto. Quase que assim, todos juntos. Mas ela se aplica aqui. Né? Todo mundo junto. Intervenção correta, paciente correto. Para o João Paulo. Mas para que isso tudo? Né? Para minimizar justamente prescrição de drogas caras ou inefetivas e ainda prevenir os eventos adversos. Muitas vezes uma tecnologia, um medicamento que chega errado para aquele paciente, ele não só não vai fazer bem, como ele pode fazer mal. E aí vem um dado interessante. 30% a 40% dos pacientes com câncer de todo tipo, recebem medicamentos cujo benefício é suplantado pelos custos decorrentes da falha do tratamento ou, como eu falei, os eventos adversos. Ficaram com esse número, 30% a 40%. Esses números são do ano passado, estão no site da ANS. 239 bilhões em despesas assistenciais, de tudo. Geralmente, uma operadora utiliza cerca de 5% a 6% dos seus recursos assistenciais, ou seja, 13 bilhões no tratamento com oncologia. 70% desses 13 são consumidos com medicamentos. Lembra que eu falei de 30% a 40% que você só está usando? 2,76 a quase 4 bilhões, 3,68, são utilizados unicamente para tratamentos que falham ou que causam evento adverso. Então, essa informação é a que tem que ficar quando a gente fala de medicina de precisão. É evitar uma utilização de recursos de uma maneira errada, mas não eficaz, vamos assim dizer. Então, em oncologia, a medicina de precisão tenta combinar o histórico clínico, status clínico, características moleculares da malignidade, para selecionar a melhor intervenção terapêutica que vai potencializar o benefício clínico ao tratamento convencional usado no dia, né, até o momento. Então, esse monte de informações, tratamentos, tecnologias, procedimentos, como é que a gente tenta organizar isso tudo?
o fluxo de ATS, Avaliação de Tecnologia em Saúde, que também já foi falado aqui hoje, talvez tenha sido falado ontem, provavelmente sim, de uma maneira simples. Eu tenho uma doença, uma patologia qualquer. Eu tenho a população, pode ser uma carteira de beneficiários, por exemplo. Eu vou pegar dados epidemiológicos daquela doença e vou aplicar para a minha população, para eu tentar estimar quantos pacientes eu teria com aquela doença. Feita essa separação, né, este grupo aqui, perdão, como eu volto? Eu terei os beneficiários, os pacientes, então, identificados na minha carteira. E aí eu vou ter os pacientes que são elegíveis, vou ter aqueles que, no mundo real, efetivamente vão ter a necessidade, o acesso àquele tratamento, e ainda se vai ser aquele ou não, aí devido ao market share. Se for uma tecnologia disruptiva, ou é aquilo ou é nada. Se já tem outros tratamentos, a gente vai ver no mundo real como é que vai funcionar o mercado. Vou conseguir estimar o custo individual e, de acordo com a prevalência, o custo coletivo. Porque, sim, muitas vezes uma tecnologia que não tem um custo tão elevado, mas se eu tenho muitos pacientes, muitos beneficiários naquela faixa etária, por exemplo, o meu custo vai ser bem mais elevado. E, assim, eu tenho o cálculo do impacto orçamentário. É claro que as operadoras têm perfis diferentes de auditores e pela sua própria política. A gente tem aquelas mais analíticas, que conseguem, caso a caso, avaliar o benefício para aquele paciente, para aquele beneficiário. Temos aquelas mais assistencialistas, que, na verdade, elas administram os recursos financeiros, mas elas são um pouco mais liberais. E temos aquelas legalistas que a tecnologia poderia até ser custo-efetiva, mas, se não estiver no rol, ela não vai ser liberada. Isso tudo para falar que, independente do perfil da operadora, o que é importante? Você conhecer o perfil epidemiológico da sua carteira. Se você não conhecer para quem você está administrando aqueles recursos financeiros, você provavelmente não vai conseguir ir além de uma lista fechada. E eu falei lá nos primeiros slides, a judicialização está aí o tempo inteiro. Esse é um outro slide que fala também de medicina de precisão. Aqui são algumas mutações que são procuradas no momento do diagnóstico do câncer de pulmão. Não vou falar aqui uma série delas, até porque está bem claro, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas para cada um desses quadradinhos, para cada uma dessas mutações, existem as terapias que seriam benéficas, que teriam potencial de maximizar o efeito daquela droga. Ou seja, se o paciente não apresenta aquela mutação, não adianta fazer aquela tecnologia. São aqueles primeiros slides que eu mostrei. E falando em câncer de pulmão, eu vou trazer um estudo que a gente apresentou na ISPOR do ano passado, eu e João Paulo, e a gente mostrava justamente o quanto custa o câncer de pulmão, quando esse diagnóstico é feito de forma mais precoce e quando é de maneira mais tardia. Esse foi o estudo que a gente levou. E o objetivo era, dentro da nossa base administrativa, lembrando que a CAPCESP não é uma empresa terceirizada, a gente não tem acesso aos resultados, a gente tem acesso somente a dados de utilização e utiliza, sim, o nosso perfil epidemiológico, formulários, formas indiretas de conseguir algum tipo de informação adicional. Então, num período de 3 anos, a gente buscou todos os beneficiários que tinham uma marcação com o CID, o Código Internacional de Doenças, para C34, que é o de câncer de pulmão, e comparou a taxa de mortalidade na época do diagnóstico nos 2 estágios. Então, 1 e 2 a gente colocou como precoce, 3 e 4 como avançado. Desfecho primário, então, foi calcular o custo direto relacionado ao estadiamento do câncer e ainda a taxa de mortalidade. Dentro desses custos, a gente foi até onde? Até ou o término
do tratamento, né, a interrupção da terapia, seja por toxicidade, seja por progressão ou por morte. Tivemos 53 beneficiários com a idade de 70,2 anos, um pouco mais casos de mulheres. E aqui vem os números. Diagnóstico do câncer de pulmão. No início, ele é assintomático, e aí os oncologistas vão poder falar aqui muito melhor do que eu. Mas os sintomas do câncer de pulmão, muitas vezes, eles demoram um pouco a aparecer, né? Lembrando que nós não temos uma força-tarefa para fazer um rastreamento na população para o câncer de pulmão. A literatura, tu me corrige se eu estiver errada, Leandro, ainda não fala sobre rastrear uma população inteira, salvo aquelas específicas com familiares ou alguns profissionais que pela sua ação no dia a dia, deveriam fazer um rastreamento. Então, diagnóstico, basicamente, 86%, quase sua totalidade, nos estágios mais tardios. Vejam que o custo direto é de 10 vezes mais. O custo, o recurso da operadora consumido vai praticamente todo no estágio mais avançado. Lembra que eu falei que dos quimioterápicos, né, ali um número bastante elevado, 80%, 90% são consumidos por quimioterápicos, os nossos números mostram aí os 80%. 76%, independente se é fase precoce ou tardia, são consumidos por medicamentos. E aqui, aquilo que a gente sempre evita, a mortalidade, né, quase 4 vezes maior quando o diagnóstico é feito de forma tardia. Então, as conclusões: quando o diagnóstico de pulmão ele é feito nas fases mais tardias, ele, além de consumir muito mais recursos assistenciais, ele tem um pior prognóstico. O tratamento, então, se feito de uma maneira precoce, se o diagnóstico é feito de uma maneira precoce, e aí cabe, sim, ao gestor, né, tentar derrubar essas barreiras, fazer com que o paciente tenha acesso aos especialistas de uma maneira mais ágil. Isso pode se refletir numa melhor utilização, sem dúvida, dos recursos da operadora. Esse é um outro trabalho que deu, na verdade, esse deu origem ao outro, em que a gente mostrava a evolução, né, do tratamento do câncer de pulmão nos últimos 3 anos. Esse também foi apresentado na ISPO. E aqui, rapidamente, eu vou falar sobre os 3 períodos de 12 meses, sendo que um deles aqui foi bem no auge da pandemia. Mas o que eu quero mostrar? Que, ano a ano, a gente tem um aumento no percentual de pacientes oncológicos tratados. Um total aqui desse período, que vai de 2019 a 2022, são períodos de 12 meses, não é o ano cheio, acho que vai de setembro a agosto, 34% a mais de pacientes tratados, com uma elevação de 5% do custo por paciente, e quando a gente pega esse custo do paciente e coloca por toda a carteira, o custo por exposto de 41% a mais. Isso, vocês imaginam a quantidade de tratamentos e tecnologias que já chegaram de 2022 para agora, né? E esse estudo, apesar de bem antigo, eu acho que a mensagem dele é que é muito importante. Foi um dos primeiros estudos que eu fiz com o João Paulo, quando eu voltei a trabalhar na CAPCESP, mas que mostra uma alteração significativa. O que tem esses dois slides aqui? Esse é de 2007, 2009, e ali, a partir de 2015. Essa aqui era a curva padrão que a gente via de gastos. João Paulo falou, o último ano de vida, né, gastava em torno, acho que, de 300 mil, foi agora antes do coffee break. Realmente, o último ano é o ano que a gente vê que o beneficiário, que o paciente, ele mais consome recursos assistenciais. E não havia diferença desse último ano para doenças circulatórias, respiratórias, neoplasias, porque não se tinha tanto a fazer. Não é tanto tempo atrás assim, mas a medicina evoluiu muito.
E aí, quando a gente já vê em 2015, a gente pega essa linha aqui laranja, que praticamente só começava a consumir recursos, só gastava no último ano, o paciente começa a ter outras possibilidades terapêuticas, e aqui a gente vê o aumento da sobrevida do paciente com câncer. Então, essa é a mensagem que tem que ficar. A gente, hoje em dia, faz o diagnóstico, tem tratamento, mas ele também tem um custo mais elevado. Então, a gente não pode errar aonde a gente vai alocar os recursos. Barreiras, então, né? De tanto que eu falei, mas, então, o que dificulta a chegada da medicina de precisão? Não sou eu. Limitação de conhecimento por médicos e gestores sobre os testes diagnósticos disponíveis e terapias. Falta de guidelines adaptados para a realidade do Brasil. Não adianta só a gente pegar lá de fora e copiar. Nosso sistema de saúde ele tem suas particularidades. Fragmentação das informações em saúde. Falta uma interoperabilidade entre os sistemas. Vocês entenderam? As informações não circulam. Fica cada uma numa casinha. Carência de laboratórios para a realização dos testes diagnósticos. A gente sabe que eles ainda não estão disponíveis para todos, eles estão em alguns grandes centros, existe uma demora, às vezes, na ida e também na coleta desse material. Falta de subsídios para a tomada de decisão, por tudo que eu falei antes, e também pelos comparativos dos custos em relação à tecnologia dominante, aquela que hoje está disponível para a utilização, e, principalmente, o desalinhamento da política de saúde pública e privada, que tem os diferentes critérios de incorporação, suas diferentes agências, e aí isso é assunto, acho que, para uma outra apresentação. Fazer a gestão da saúde populacional, investir em ferramentas de apoio à decisão clínica, coordenação de cuidados e programas de adesão ao tratamento são fundamentais para qualquer operadora que deseje incorporar a medicina de precisão. Obrigada. Muito obrigada, Ju. Excelente aula, como sempre. Gente, está aberta a uma pergunta? A gente tem tempo para uma pergunta. Tem alguém que queira? Senão eu faço. Opa! Leandro Brust, oncologista. E parabéns, Juliana, pela apresentação. Só para fazer um complemento, justamente na medicina de precisão, e pegando o exemplo que você pegou, que você utilizou ali de câncer de pulmão, tive a oportunidade de fazer uma análise de jornada de pacientes com câncer de pulmão, jornada molecular, numa operadora do Sul. A gente evidenciou, ao longo de 2 anos, que cada paciente, que você sabe que a decisão terapêutica do câncer de pulmão ela é tomada em cima dessas análises moleculares, da medicina de precisão. Hoje é condição sine qua non para você tomar uma decisão assertiva de tratamento. E nessa oportunidade, a gente avaliou quanto era errado ou quanto demorava o diagnóstico molecular. O que a gente evidenciou foi que, ao longo de 2 anos nessa operadora, por paciente que teve a conduta ajustada por atraso do exame genético, se gastou R$27 mil por paciente. Se a gente dividisse todo esse dinheiro, né, que a operadora gastou por demora dos exames, pelo número de pacientes que fizeram análise, dá mais ou menos R$10.200 por paciente. Você veja, então, que a jornada da medicina de precisão também precisa ser melhorada. É muita oportunidade, né? A fluência tem que ser muito ágil, porque, senão, a gente realmente perde muita oportunidade de salvar dinheiro. Algum comentário, Ju? Tranquilo? Comentário pessoal, né? Um caso de família que aconteceu justamente isso. O resultado do exame demorou muito, mas demorou demais, né? E o desfecho acabou não sendo bom, aconteceu antes da chegada do exame, que não apresentava mutação. São com raridade total. Olha, discussão super rica. Por pura falta de tempo, a gente vai encerrar o painel. Obrigada, Ju. Helena? Gente, a Ju,
É uma das amizades que eu ganhei na saúde. E vocês não notaram, vocês hoje tiveram aula com a bailarina. Não sei se vocês sabem que ela é bailarina. E eu filmei o pé toda hora. Doutora Helena, doutora Aline Monzani, coordenadora da Comissão de Prova de Título da ABEA, neste momento em que a entrega desses livros, dessa jangada, desse certificado, ratificam o sentimento de gratidão desta entidade realizadora do Congresso, a nossa convidada, a doutora Juliana